E com o tempo, a tradição rabínica associou o nome de Shavuot com a entrega da Torá, embora me pareça que isso não apareça em nenhum escrito exatamente no Tanakh, que Shavuot seja o momento em que a Torá foi entregue. No Sinai, isso não é verdade. Você está certo ao dizer que não está escrito explicitamente que a Torá foi entregue em Shavuot. Como eu te disse, Shavuot é uma festa que fala sobre temas agrícolas, como você apontou, da colheita, de Êxodo 23, dos primeiros frutos, como eu mencionei para você, Números 28. Mas no judaísmo, nós, como você apontou, realmente consideramos que há uma ligação entre a festa de Shavuot e a entrega da Torá. Isso é mencionado no Talmud, que a Torá foi entregue na festa de Atzeret. Isso está no Tratado de Pesach. Repetimos isso várias vezes na nossa liturgia. Assim foi encontrado, por exemplo, em documentação das Genizote, como a Genizá do Cairo, Sidur de Amal-Gaon, ou seja, fontes muito antigas. No entanto, eu não diria que é como uma interpretação rabínica, como, na minha opinião, o mal chamado judaísmo rabínico. O judaísmo é rabínico, por definição, neste momento. Então, A conexão de Shavuot com a entrega da Torá já tem um precedente. Por exemplo, no livro dos Jubileus, é feita uma conexão entre Shavuot e a ideia da aliança. E a entrega da Torá é uma das alianças que aparecem no livro dos Jubileus. O livro dos Jubileus, para o público que não conhece, é um livro que não entrou no cânon bíblico, sendo considerado um livro apócrifo, né? Ou seja, está fora do cânon. Mas é um livro que tinha muita presença no mundo antigo, tanto que até mesmo nas escolas de Qumran foram encontrados fragmentos desse livro, ou seja, tinha muita validade para muitos círculos do judaísmo daquela época. E no livro dos Jubileus se menciona vários pactos, o pacto de Abraão, de Jacove, o pacto noaítico, que tem um artigo sobre esse tema lá pelo capítulo 7 e no capítulo 6. E bom, com Abraão no capítulo 15, com Jacove no capítulo 44, várias vezes, se repete a temática de Shavuot, toda vez que se relaciona com pactos. Ou seja, já existia essa noção de que existe o conceito do pacto sinaítico, porque Jubileus trata primordialmente do pacto da Torá em si, relacionado com o conceito das semanas, que é também uma das temáticas principais em Jubileus. Então já existe um precedente. Isso também foi encontrado, por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, onde está escrito que existem as regras da comunidade para quem conhece. Em um OQS, fala-se sobre uma espécie de cerimônia de renovação do pacto no terceiro mês. E há alguns estudiosos que afirmam que isso é Shavuot, que é uma referência a Shavuot. Então podemos ver que, além do que podemos dizer que é uma inovação do judaísmo rabínico de tentar relacionar Shavuot com a entrega da Torá, realmente, se recorrermos à documentação muito antiga de outros círculos judaicos da época, podemos ver que não é necessário. Não uma interpretação dos rabinos, mas sim a continuação de uma tradição no Talmud. Há uma discussão sobre como a Torá foi entregue, isso está no Tratado de Gitim, e a discussão é rabínica. Ele diz que foi entregue rolo por rolo, Megilot, algo no estilo da hipótese documentária. Oswaldo, se você se lembra, fizemos um vídeo sobre esse tema e é uma opinião. Outra opinião é que a Torá foi entregue completa, tal como a temos hoje em dia. O que se chama de Pentateuco, mas que é a Torá, ou seja, quando dizemos que a Torá foi entregue, não se refere ao rolo tal como conhecemos hoje, porque a Torá, o texto da Torá abrange os relatos, como desde a criação até a morte de Moshe. Por exemplo, não faz sentido que Moshe, lá no Sinai, tenha recebido um livro que contém a sua própria morte e eventos que ainda não tinham acontecido na cronologia do desenvolvimento do Êxodo. E tudo isso, portanto, quando se fala da entrega da Torá, é a Torá oral, não a Torá escrita. Esse desenvolvimento ocorre com Israel durante todo o processo. Então, para a sua pergunta concreta, se entendermos essa evidência acadêmica que nos mostrou que já existe uma ligação entre o conceito de Shavuot e o conceito do pacto de entrega da Torá, e tudo isso, já não falaríamos tanto de uma interpretação rabínica da tradição, mas sim que nós, judeus, somos a continuação de uma tradição milenar. E simplesmente estamos replicando o que nos foi transmitido até hoje, que ficou registrado em nossa literatura basicamente por isso. bom, e por outro lado, se considerarmos que a palavra grega Pentecostes
como dissemos, significa 50 no fim das contas. Ou seja, que se refere à contagem de 50 dias a partir das festas das Massot. Em um artigo de alguns acadêmicos da Universidade de Oxford, e nos diz que o termo Pentecostes ou Shabat era comum entre as comunidades judaicas de língua grega, como refletem os textos anteriores a Paulo, como o texto de Tobias e o segundo livro dos Macabeus. Então, quando Paulo menciona de maneira casual o plano de celebrar Shavuot em Éfeso, em 1 aos Coríntios, parece dar como certo que essa festividade já fazia parte do ciclo litúrgico dos primeiros cristãos. Do seu ponto de vista como rabino, como você interpreta que essa continuidade com o calendário judaico-helenístico tenha servido para que Paulo integrasse os crentes não-judeus em uma comunidade que, embora fosse nova, mantinha as raízes festivas compartilhadas? Como você vê isso? O que acha disso? Pergunta interessante. Eu considero que o cristianismo não compartilha festas com os judeus nem no tempo de Paulo. Já para a segunda geração de cristãos existia a postura, como se diz em espanhol, antinômica, pode-se dizer como contra a lei. Houve grupos, é verdade, como os ebionitas, que eram grupos cristãos que se inclinavam mais para cumprir a lei, mas eles não eram de forma alguma paulinos. Na verdade, eles faziam críticas duríssimas às posturas de Paulo. Paulo não pretende que seus adeptos à sua nova religião sigam a religião judaica. Existem várias formas de explicar isso, mas na minha leitura do assunto, Paulo tinha uma estratégia que me parece era muito consciente de apropriação da estrutura teológica do judaísmo, e o que ele fazia era utilizar os elementos que eram conhecidos na memória judaica, mas ele os redefinia. Por exemplo, quando ele fala da aliança, quando ele fala de revelação, ele não utiliza os sentidos convencionais que você vê na literatura judaica da sua época. Ele adapta essas, digamos, terminologias judaicas ao que é um novo conceito religioso. Então eu não acho que, digamos, com Paulo se poderia falar de uma raiz compartilhada. É verdade que o termo Shavuot é compartilhado, mas não acho que só porque se compartilha um termo significa que é o mesmo conceito. Isso acontece com muitas ideias, como compartilhamos a palavra Messias, mas temos conceitos muito diferentes do que representa o Messias. Ok, para levar isso um passo adiante, porque gostei do que você mencionou sobre as outras literaturas onde mencionam Shavuot, a contagem que nós, judeus, fazemos até hoje para chegar à festa de Shavuot, ou seja, quando cai Shavuot, é que contamos desde a noite de Pessach, depois da primeira noite da festa da Páscoa, como é chamada, até a festa dos ázimos. Até, ou seja, contamos 7 semanas, e um dia é Shavuot, 50 dias. Por isso, como já dissemos anteriormente, se chama Pentecostes, porque é o 50º dia. A contagem que acabei de te dizer, é uma contagem que está no Talmud, está em muitas partes da literatura judaica, no Zifre e nas fontes mais antigas do que se conhece como a tradição farisaica. Essa contagem e esse estilo também são usados para contar Shavuot. Por exemplo, Flávio Joséfo faz o mesmo. Filon de Alexandria também cita esse modo de contar. Filon de Alexandria está em um contexto helenístico. Ele contava 50 dias a partir de Pessach, mas havia outros grupos que faziam uma contagem diferente para chegar a Shavuot. Ou seja, não havia um Shavuot homogêneo, ao que parece nessa época, porque existiam diferentes formas de contar para chegar a Shavuot. Por exemplo, como sabemos que Shavuot, ou seja, como nós judeus entendemos que Shavuot é o 50º dia, porque no Passuk, no versículo, diz que você conta a partir do Shabat. Consideramos que Shabat se refere ao primeiro dia de Pessach, e a partir disso contamos. Mas havia outros judaísmos daquela época que, quando está escrito na Torá Shabat, eles levavam ao pé da letra. Por exemplo, em Pessach, o primeiro sábado de Pessach marca o início da contagem. Por isso, Pentecostes sempre cai em um domingo, pois ao contar 50 dias a partir de um sábado, será sempre domingo. Por isso que Shavuot em muitos outros grupos de judeus daquela época, Shavuot sempre era em um domingo. Eu digo isso deliberadamente porque talvez para o público cristão soe familiar que Pentecostes tenha que ser em um domingo e que a contagem seja assim. Vemos, portanto,
que as raízes diferem da forma de contagem do judaísmo que continuou sendo a ortodoxia. Não confunda com a ortodoxia moderna, mas sim com a linha que foi herdada do judaísmo até hoje, uma linha que sobreviveu. Grupos como os de Qumran, possivelmente essênios, contavam assim. Há debate sobre se os qumranitas eram de fato essênios. E eles tinham outra contagem para Shavuot, os saduceus. Eles também diziam que Shavuot sempre deveria cair em um domingo. Isso está escrito em Megilat Ta'anit, domingo, em termos modernos, Yom Rishon, o primeiro dia da semana. Hoje em dia, quem também mantém essa contagem são os caraítas. Os samaritanos têm esse tipo de contagem. Ou seja, vemos que era diferente. Por isso, não sei se Paulo compartilhava a mesma conceituação em seus interesses teológicos. Acho que não, nos interesses ou na herança temporal. Não tenho certeza porque sou daqueles que sustentam que Jesus tinha uma grande influência essênia, embora ele não fosse essênio. Acho que ele realmente sofreu influência daquilo que fazia parte da escola essênia. Disso, me parece que já falamos alguma vez também. Quando falamos de Hanukkah, tem um vídeo sobre isso na minha página Filosofia Judaica. Quem quiser, veja. Jesus essênio. Por isso, não seria estranho que essa nova, digamos, seita cristã, que havia nascido a partir de Jesus e depois reinterpretada por Paulo, tenha tido outra forma de celebrar Shavuot. Agora, é verdade que Paulo, tinha influência helenística. Vemos, por exemplo, Filon de Alexandria, ele tinha a contagem judaica de Shavuot, normal. As citações que você menciona, por exemplo, segundo Macabeus, capítulo 12, lá se fala de Shavuot. O contexto ali. Neste capítulo se fala de campanhas militares que eram lideradas por Yudá Macabeu, fala-se de batalhas, de estratégias de guerra, e isso nos indica que quando ali se menciona Shavuot, nos mostra, ou seja, diz festa das semanas. Literalmente, quando diz festa das semanas. É a tradução literal da palavra Shavuot. Semanas, ou seja, essa festa já fazia parte do calendário nacional judaico, mesmo em tempos de guerra. Esse é o contexto ali. Outra referência é a que você trouxe do livro de Tobias. Tobias? Ali é mencionado o termo Pentecostes, ou seja, já está mais inserido no mundo grego e já tem uma influência estrangeira, sabemos. O livro de Tobias foi considerado apócrifo e tudo isso. Ali quando é mencionado Pentecostes em Tobias, fala-se sobre um banquete que eles estão comendo. Ou seja, em linhas gerais, o conceito de Shavuot era conhecido pelo mundo judaico. Por isso eu te digo que o que Paulo faz é recorrer aos motivos centrais do judaísmo. Ele recorre às datas centrais do judaísmo. E ele as reinterpreta. Ele as muda, por assim dizer. Ou seja, o que ele tenta fazer é evitar que os novos adeptos do seu grupo aproximem-se dos conceitos do judaísmo. Há várias formas de explicar, mas serei breve. O que eu poderia dizer que tem muita relação é o que você disse. Paulo acrescentava novas pessoas à sua congregação no dia de Pentecostes. E tudo isso. Na verdade, há um precedente no judaísmo para isso. Consideramos que Shavuot tem forte relação com os convertidos e prosélitos. E isso nós lemos no que é conhecido como Megilat, Ruth. Este é o livro de Ruth, que há uma relação. E na tradição judaica, Ruth, a moabita, ela se converte, ela se torna parte do judaísmo, ela se une ao povo judeu. Essa é a conversão. E por isso talvez exista um precedente conceitual para fazer isso, de acrescentar pessoas à sua religião no Pentecostes, digamos, ou ao seu grupo. Outro aspecto que você colocou aí no slide é a peregrinação de Shavuot a Jerusalém. Isso é visto em Atos capítulo 2, onde se vê que é uma cena, onde vão para Jerusalém, e tudo isso, na festa de Pentecostes, em Shavuot. E é narrado que há pessoas de muitas nações, e de fato, ali começam a falar em línguas. Então, não está claro se eles começam a falar em outra língua, algo diferente, meio sem sentido, não sei como chamar isso, ou se falaram nos idiomas das pessoas que estavam ali, dos diferentes países. A propósito, Paulo critica essa prática de falar em línguas e tudo isso, só como uma curiosidade, em 1 aos Coríntios 14, enfim. O que podemos ver é que sim, existe uma conexão das nações e sua ligação com o judaísmo. Mas o que eu acho que Paulo faz é usar o léxico judaico e depois dar um novo significado para ele. Então, por isso, acredito que
apesar de compartilharmos o nome, supostamente, Shavuot versus Pentecostes. Os conceitos eles são distantes desde a época de Paulo, na minha visão. Esse ponto de vista, na teologia católica e ortodoxa, Pentecostes denota o cumprimento pascal. Quando o Espírito desce para animar os discípulos à missão universal, a liturgia romana, por exemplo, situa isso em 50 dias após o domingo de Páscoa, celebrando com leituras bíblicas que enfocam o fogo, o vento, a criação, o dom da lei, unindo os temas dos fatos testamentários e as perspectivas do Novo Testamento. E nesse sentido, o que você acha a respeito? É aí que se distancia tanto, porque, como eu te dizia, realmente não há um nexo conceitual entre Shavuot e o Pentecostes do cristianismo. Porque, por exemplo, Páscoa, o que eles celebram na Páscoa? Eles não celebram por igreja, de nacionalidade. E tudo isso como Pesach. Pascua ellos celebran una resurrección. Após o dia da Ascensão, celebrado segundo Atos, capítulo 1, na ordem católica, vem o Pesach e depois Pentecostes. E o que eles celebram não é o Shavuot agrícola, não é o Shavuot de caráter. Poderia ser nacionalista. O judaísmo, o que eles celebram é que os discípulos receberam o dom do Espírito Santo. Então não tem nada a ver. Ou seja, eu acho que por isso é basicamente irreconciliável o conceito de Pentecostes do cristianismo e a ideia de Shavuot. Por isso, não acho que vale a pena tentar forçar essa conexão. Por outro lado, considerando que Jesus, como judeu do primeiro século, mas sempre contextualizando nisso, naquela época viveu sob os preceitos da Torá, de acordo com o que os evangelhos nos dizem, e participou de festividades como o Pessach, e até mesmo os acadêmicos têm essa postura. Pessoas como Antônio Pinheira dizem que Jesus celebrou todas as festividades de sua época como o Pessach, com seu grupo, por exemplo. No entanto, não há nenhum relato explícito de que ele tenha celebrado Shavuot. Então, quais elementos históricos e textuais te levariam a afirmar ou questionar que Yeshua, naquele contexto da época judaica, realmente teria observado Shavuot? Em termos históricos e textuais, se alguém quiser afirmar que Yeshua celebrou Shavuot, eu imagino que se olha para o contexto da época. Faria sentido que, de alguma forma, Yeshua tenha tido contato com a ideia de Shavuot em algum momento da sua vida? Como já mencionamos anteriormente, Shavuot era altamente aceita. Foi mencionada pelos essênios por Filon de Alexandria no livro de Tobias e em 2 Macabeus. Era uma festa conhecida, por isso faz sentido que Yeshua conhecesse Shavuot e que em algum momento de sua vida tenha interagido com essa festa. Mas eu não tomaria como certo o caso de Yeshua quando ele já estava, digamos, mais sólido em sua ideologia. A afirmação que você fez de que Yeshua viveu sob os preceitos da Torá, eu colocaria em dúvida, sem entrar muito no assunto. A que me refiro? Mas as citações que mencionam que Yeshua celebrou Pesach, que celebrou Sukkot, por exemplo, no Evangelho de Yohanan. ¿Sí? Não é exatamente o que Yohanan diz. O que Yohanan diz é que, por exemplo, era o tempo de Sukkot, era a época de Sukkot. Não afirma que Yeshua celebrou Sukkot, apenas que ele estava presente. Se você prestar atenção, na verdade, à linguagem de Yohanan, ele fala como se os judeus fossem algo alheio a Yohanan. Como se os judeus fizessem isso e aquilo, ou seja, os judeus como se fossem terceiros. E isso é algo alheio ao evangelista. É um detalhe que não pode passar despercebido, porque justamente é nesse tipo de menção também nos evangelhos não sinópticos, para, digamos, não bater tanto em Yohanan. Podemos ver que há casos em que Yeshua não segue o que está estipulado nas festas, por exemplo, o que você disse sobre Pesach. Os evangelhos dizem explicitamente que era a festa dos pães ázimos. Os pães ázimos representam a saída, mas logo em seguida aparece Yeshua comendo pão levedado em grego, e ele está comendo pão durante o Pesach. Ou seja, só porque João diz que era a festa de Sukkot, não significa que o Yeshua do Evangelho celebrou Sukkot. E teologicamente, aliás, muitos cristãos concordam com isso, consideram que Yeshua veio cumprir a lei em sua morte. Existem muitas interpretações assim em setores cristãos. Então é por isso que para um Yeshua nos evangelhos faz proibições da Torá, não é algo que os incomode,
porque há uma leitura antinômica, né? Ou seja, contra a lei que Yeshua faz, porque ele já tem uma nova aliança. E toda essa narrativa, por exemplo, de que Yeshua é supostamente o Senhor do Shabat, e por isso ele pode profanar o Shabat. Então, no aspecto textual, seria isso. No aspecto histórico, como eu disse, o contexto é evangelho. E que lei? A dos evangelhos e não seria nenhuma? Tive a honra de ser convidado por você. E se vocês não viram, o vídeo será compartilhado na descrição. Mas lá eu te comentava que poderia ser que Yeshua nunca celebrou o Chanukah, por causa da disputa entre os macabeus e os essênios e a crítica deles ao templo. Tudo isso foi falado no vídeo. Mas é por isso que, mesmo que o evangelho de Yochanan mencione que era a festa da dedicação, não significa que Yeshua participou da festa da dedicação, ou seja, Chanukah. Então, é por isso que, mesmo que diga que é a festa de Sukkot, pode ser interpretado de uma forma ou de outra? Exato, se os evangelhos são nossa fonte histórica para entender Yeshua. Agora, outra coisa para analisar é que, segundo a Torá, Shavuot propriamente dita é uma festa que se celebra peregrinando a Jerusalém. É o que estipula a Torá. Correto. Paulo, inclusive, em uma de suas cartas que você mencionou, ele diz que estaria em Éfeso. Até quando? Até Shavuot. Ou seja, como assim? E o que vai fazer? Quando chegar Shavuot, ele vai sair de Éfeso. Para onde ele vai? Atos dos Apóstolos diz que ele estava com pressa para estar em Jerusalém durante Shavuot. Isso está em Atos capítulo 20. Então, até mesmo o Paulo de Atos dos Apóstolos quer fazer a peregrinação. Mas com Jesus, não sabemos se ele fez peregrinação a Jerusalém. Só há 2 ocasiões em que é mencionada a sua estadia em Jerusalém no começo de Lucas. Isso porque era criança, né? Os pais o levam, ele se perde e o encontram no templo. E isso era na Pessach, não por Shavuot. Pessach é 50 dias antes de Shavuot. A menos que ele tenha ficado 50 dias em Jerusalém. Algo que eu duvido muito pelas condições da época. A segunda vez que Yeshua vai a Jerusalém é no final da sua vida. Na última semana da sua vida, que também era Pessach, então ele não chegou a estar em Shavuot. Por isso, eu diria que, rigorosamente, se usarmos o critério desses acadêmicos, que eu respeito muito. Aliás, viu? Acho que são pessoas de mente brilhante. Se o critério de onde estamos tirando as informações é o Novo Testamento, acho muito estranho que isso não tenha sido mencionado. Estamos falando de um mestre da lei. Supostamente que sua única peregrinação a Jerusalém foi aos 30 anos de idade. Então, aqui está uma das opções de como isso é explicado. Como é possível que ele não tenha peregrinado em Shavuot? Ele não celebrou Shavuot, então talvez seja porque ele se opunha ao templo, Jerusalém? Não sei, talvez isso na verdade seja só fumaça, né? O que eu digo sobre Jesus ter uma. Ele tinha uma ligação com os essênios, e os essênios, como já sabemos, tinham um conflito muito forte com o sacerdócio de Jerusalém. Talvez fosse porque ele era contrário ao que acontecia no templo, e tudo isso então, por isso, de modo geral, não acho que seja necessário pensar que Jesus celebrou isso ou aquilo, só porque o Evangelho de João menciona isso como contexto da época. Lembremos que Jesus chega com uma mensagem muito diferente da sua época. Ele vem realmente para quebrar grandes paradigmas. Por isso, não seria tão absurdo pensar que ele também veio desafiar a ideia de Shavuot, então ele não a cumpriria? E isso é um pouco anacrônico o que vou dizer. Mas é como Shavitai Zevi, que foi uma figura muito mais posterior, foi um falso Messias. E tudo isso, ele se apresentou como Mashiach, e ao mesmo tempo profanava as leis da Torá em público, ia às praças e violava o Shabat em público, e tudo isso. Ele justificava dizendo ser o Mashiach e trazer uma nova Torá e tudo isso. O projeto dele fracassou, ele virou muçulmano, tudo isso à força. Então por isso eu acho que não necessariamente poderíamos concluir que Yeshua celebrou Shavuot como os grupos da sua época, já que ele tinha sua própria forma de ver esse tipo de coisa. Então seria isso que eu acredito. Bom, querido amigo Yakov, o nosso tempo acabou, foi muito interessante e, como de costume, fiquei com mais perguntas do que respostas. Pues Osvaldo, gracias por la invitación. É verdade que eu me sinto pequeno ao lado das grandes mentes que você traz para este canal? Por isso eu recomendo muito o conteúdo que você promove, porque você democratizou o que é um alto padrão de conhecimento em uma plataforma acessível, e eu te agradeço por ter me permitido participar.
A eterna gratidão é minha, Jacó, a honra de ter você no meu canal e pela sua disposição de levar cada pergunta de forma séria e rigorosa. Então, muito obrigado mesmo e te mando um grande abraço para Israel e todo o seu povo, muita força